consequentemente, do Ministério Público também, que é responsável por avaliar e fiscalizar o patrimônio público. Então, às vezes a gente pensa, poxa, não, mas esse princípio só serve para o poder público, eu não posso sofrer uma ação de probidade, ou eu não posso sofrer a fiscalização dos tribunais e tudo mais. Pode sim, né? Então, é muito importante a gente entender o que eles estão pensando para ver como a gente vai se comportar, agora falando de iniciativa privada. E aí também temos essa decisão aqui do STF que diz, olha, não é a natureza do ente envolvido na relação que permite ou não a incidência do Tribunal de Contas, mas sim a origem dos recursos. Então, o primeiro ponto a ser destacado aqui, além da relevância desse mercado, né, de compras públicas, o segundo ponto que eu poderia dizer aqui é isso. Gente, vocês estão passíveis de fiscalização pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, tá? E aí tem outros tipos de sanções envolvidas aí, né? Tribunal de Contas aplica multas, são processos administrativos, aplicam multas, aplicam impedimento de licitar, aplicam vedação de repasses, por algum tempo. Então, isso é muito sério, né? E às vezes, cabe uma observação aqui também, a gente recebe uma notificação do Tribunal de Contas, do Ministério Público, né? E logo que a gente mesmo responder, empresa, não, peraí, eu sei disso, vou responder tal. E isso pode dar problema no futuro. Então, assim, responder ao Tribunal de Contas, responder ao Ministério Público é uma coisa que já tem que ser olhada como um risco, tem que ser olhada com um olhar super estratégico, e é muito importante, nesse caso, já a presença de um advogado para entender, como funciona aquele procedimento, né? Qual a estratégia que eu vou adotar aqui para que esses esclarecimentos que eu esteja dando possam fluir da melhor forma possível até o seu final. Porque senão o que vai acontecer é o seguinte, o MP vai entrar com uma ação, né, de ressarcimento ao erário, o ente federativo também, eventualmente, se houve algum prejuízo no ente, também pode entrar, e o Tribunal de Contas vai encaminhar com o seu processo para, ao final, aplicar uma multa ou aplicar as outras penalidades que eu mencionei para vocês. Então, é muito relevante pensar nisso e é muito relevante eu sair da minha caixinha, né, de iniciativa privada e pensar um pouco, qualquer relação que eu tenha com o poder público, eu estarei um pouco implicado também nas mesmas responsabilidades que servem para os gestores. Então, vamos lá. Opa, não, para baixo. Ok, relatório econômico da OCDE, né? A OCDE é a Organização da Cooperação, de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, né? E aí vocês viram o tamanho e a relevância que as compras públicas têm no mercado brasileiro, né? E aí a gente tem que pensar um pouquinho que isso significa desenvolvimento econômico, né? Essas compras servem para desenvolver mercado também, porque se tem tanta gente fornecendo poder público com valores tão altos, isso é um indutor do desenvolvimento econômico. E aí vamos lá, a gente tem um organismo internacional, então, que vem e fala assim, ele faz um relatório econômico só sobre o Brasil, e ele diz, olha, as principais questões que eu encontrei em relação a contratações aqui são gastos ineficientes do poder público, tá? Por conta da governabilidade, como vocês podem ver aqui, a governabilidade, ou seja, para um gestor conseguir governar, ele acaba tendo que realizar gastos ineficientes, né? Então, assim, desviados do interesse público, sem auditorias, reduzindo a eficácia do poder público, né? E o princípio da eficiência é um princípio que está expressamente na Constituição Federal, né? No artigo 37, quem é gestor público aqui tem que ter o artigo 37, assim, meio mapeado, meio na cabeça, né? São aqueles princípios gerais, limpe, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a iniciativa privada não pode deixar isso de lado também, tem que refletir, peraí, será que isso serve para mim? Serve, olha, a OCDE está dizendo que as principais questões em relação ao ano de 2018 para a economia foi a realização de gastos ineficientes. E aqui eu paro para fazer um paralelo da corrupção com a ineficiência, né? A gente está vendo números
superlativos aí em relação aos números da corrupção, né, no Brasil, desde a época de Mensalão e Lava Jato. Entretanto, há estudos hoje que falam que a ineficiência dos gastos pode levar embora muito mais recursos do que a corrupção. E para isso, gente, o que é muito importante, né? Como que a gente gasta de forma eficiente? Com o que a gente vai chegar lá no fim, mas basicamente é muito importante ter treinamento, né, para isso. Porque às vezes a gente presta, e aí eu falo como advogada também, e já tendo atuado na administração pública, você presta um concurso e você não necessariamente teve matérias de projetos, orçamento e tudo mais. E você tem que realizar os gastos de forma eficiente. Então, ter procedimentos vai ajudar isso a acontecer. A gente vai ver lá embaixo que é o encerramento, né, da apresentação sobre como a gente pode ter uma segurança maior e um compliance nas contratações públicas, tá? Então, vamos ficar com isso, gastos ineficientes. Depois, o que a OCDE complementou, né? Os contratos públicos têm estado sujeitos à corrupção em larga escala. Então, ineficiência e corrupção são coisas que a gente tem que começar a prestar atenção dentro dos contratos públicos, porque os organismos internacionais já estão prestando atenção. E isso também é um mecanismo indutor para a mudança de legislação aqui no Brasil, tal. Então, vocês vão ver ao longo da explanação toda que a gente vai falar desse caminho, que não tem mais volta, né? E quais foram as principais recomendações para estes itens, né? Olha só, restringir as indicações políticas, principalmente nas empresas estatais. Isso ainda também é muito sério, né? E é muito importante, a gente tem que prestar atenção. Depois, reforçar incentivos ao desempenho. Aí eu volto a falar de treinamento, de curso, de capacitação. Você que está exercendo uma atividade para a qual você não se sente apto, é muito importante que você solicite treinamento, solicite a capacitação ao seu gestor, ao seu superior hierárquico imediato, para que possa bem desempenhar suas funções e não incorrer em nenhuma responsabilidade no futuro. E aí vale outra dica aqui, gente. O Tribunal de Contas, ele costuma julgar os seus processos, os contratos, né, da administração, anos depois. Então, assim, a gente tem um gap aí de até 10 anos, né, da data que foi, por exemplo, assinado um contrato até a data que foi julgado a regularidade ou não daquele contrato. E isso é um problema seríssimo, né? A gente vê muito por aí. Por quê? O Tribunal de Contas, ele muda o entendimento o tempo todo. Então, saem novas instruções, saem novos comunicados, e aí, de repente, quando você firmou aquele contrato, a metodologia para fazer pesquisa de mercado era uma. Então eles aceitavam que tivesse 2 orçamentos e que o terceiro fosse uma declaração, eu já vi isso acontecer, tá? Fosse uma declaração do gestor dizendo que aquele preço está de acordo com o mercado. Pronto. Coloquei no processo 2 orçamentos e uma declaração do gestor dizendo que o valor está dentro do valor de mercado. 10 anos depois, ele julga irregular esse contrato, dizendo que a pesquisa de mercado não estava adequada. Tá certo isso, gente? Não tá, né? Podem responder se vocês quiserem. Estou me sentindo solitária aqui. Eles julgam dizendo que isso não poderia ter acontecido, porque hoje eles já entendem que a prestação de contas, que a pesquisa de mercado deve ser feita de uma forma distinta, com 3 orçamentos e mais pesquisa das contratações anteriores e pesquisa em outros entes federativos e tal. Isso é uma coisa super séria, porque no direito penal, né, e o Tribunal de Contas faz parte de um órgão que tem uma atuação sancionatória, né, e aí, se você for pensar em qualquer processo sancionatório, a gente tem que ter a garantia da mais ampla defesa e do contraditório, tá? E a Constituição fala que em todos os processos administrativos tem que ser garantida a ampla defesa do contraditório. Então, num processo sancionatório, seja ele disciplinar, seja ele uma ação judicial de improbidade, né, que não é criminal também, criminal, ou num processo do Tribunal de Contas, precisamos ter garantido o contraditório e ampla defesa, né? Quando o tribunal julga retroagindo ao momento atual, né, um entendimento de hoje,
ao momento passado, um entendimento de hoje, ele está ferindo frontalmente a ampla defesa e o contraditório, né? Isso não é possível, né? Porque naquelas condições de 10 anos atrás, os gestores tinham, né, determinadas normas e regras que vinham sendo entendidas por eles na jurisprudência deles. Então, isso é muito relevante, isso é muito sério, e eles, enfim, continuam fazendo isso, então a gente tem que se ater a isso para prestar atenção, para colocar em peça de defesa, em manifestações e tudo mais, tá? Isso seria um plus, né, a defesa. Bom, o que mais? Aí outras recomendações aqui que eles fazem. Olha, fazer auditorias mais sistemáticas em todas as despesas. Auditoria. É muito importante dizer aqui, auditoria é uma coisa que ainda não está implementada no poder público, em geral, né, da forma como deve ser, né? Às vezes a gente tem um auditor, ou às vezes a gente não tem nada, ou às vezes a gente tem um departamento de auditoria, né? E a auditoria, geralmente, ela trabalha sempre depois que já aconteceu, né? Não é uma auditoria preventiva, de você analisar quais são os meus maiores riscos, quais são as minhas maiores vulnerabilidades, os contratos mais complexos e os contratos de maior valor, para eu poder auditá-los antes de acontecer o problema, né? E auditar procedimento e tudo mais. Isso não ocorre. A gente sabe, quem é gestor público aí pode dizer mesmo. Por falta de PAI, eu nem estou, né? Falta de a isso temos que ficar assim. Não, mas a gente não tem obrigação, né? A administração pública sabe muito bem que a legalidade para ela é diferente do particular, certo? Então, dentro da administração pública, eu só posso fazer aquilo que a lei me permite. E na iniciativa privada, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe. Ah, legal. Então, se eu posso fazer tudo que a lei me permite no público, então eu vou seguir o que está na lei, né? Aí a gente fala assim, poxa, mas tem os princípios, né? Volta lá e lê o artigo 37, limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá na lei? Tá. Tá na lei maior, que é a Constituição. Então, eu tenho que seguir princípios. Então, eventualmente, um ato que está previsto em lei, ele não necessariamente é um ato que segue algum princípio. Ou às vezes até ele é um ato que está em um ato legal de um município, ele pode estar em desconformidade até com a Constituição, né? Ele pode ser um ato inconstitucional, que não foi declarado ainda, né, inconstitucional. Poxa, mas eu, servidor público, faço o que frente a isso, né? Eu vou deixar de cumprir a lei do meu município? Não, você, servidor público, não pode deixar de cumprir a lei, porque existe a lei, passou por toda uma tramitação no executivo e no legislativo. O que você pode fazer? Você vai cumprir a lei e imediatamente comunicar ao seu superior hierárquico que aquilo pode parecer não estar, né, constitucional, não está legal, para sugerir às autoridades competentes que revoguem aquela legislação, né, ou revoguem um decreto. E aí é isso que a gente pode fazer, porque tem desconformidade, ou aquele procedimento não está adequado, né? Então, outro ponto importante de dizer aqui é o seguinte: nem tudo que é legal pode, tá? Nem tudo que é legal está em conformidade com os princípios. E hoje a gente tem ação de improbidade no artigo 11 por descumprimento de princípios, simples assim, né? E o Ministério Público, ele vem nessas ações de improbidade, e aí nas ações de improbidade, eles vão colocar todo mundo ali, e as ações de improbidade, né, todo mundo que participou daquele contrato, daquela licitação, eles mencionam o artigo 11 e falam, descumpriu princípios. Às vezes, eles não fazem nem a subsunção do caso concreto à norma. Então, por exemplo, ele fala assim, olha, neste ato aqui, vamos pensar num ato assim, tinha um membro só da comissão de licitação. A comissão de licitação tem que ter 3 membros, tinha um membro só presente e tal. Então, isso é ilegal.
descumprir o princípio da legalidade. Às vezes o MP não se dá nem ao trabalho de fazer essa conexão. Ele vai falar assim, os fatos são esses, os princípios são esses, foram descumpridos. Pronto. E aí, a ação de improbidade é uma ação que é difícil de reverter em primeira instância, né? A gente consegue reverter mais para frente, mas em primeira instância é um pouquinho complicado, às vezes. Então, tem que prestar atenção nisso. Tá com dúvida? Se o gestor estiver com dúvida, por exemplo, de realizar algum ato, o que eu sugiro, né? Manda para a consultoria jurídica, até você se capacitar, até você ter a condição adequada, tal, para aquilo, manda para a consultoria jurídica uma consulta, perguntando como eu cumpro essa lei, como eu cumpro, o que eu faço nesse edital, o que eu faço nesse contrato, e aí você vai ter uma ajuda mais, né, um parecer que vai dizer se você pode ou não pode, ou como deve ser, que não obstante seja um parecer opinativo, lá na frente serve para você respaldar o seu ato, tá? O que mais que o CDE fala que a gente tem que fazer? A gente tem que revisar as leis de contratação pública. E aí a gente já tem um PL caminhando, né? Um projeto de lei caminhando aí há bastante tempo, né? Desde 95. É até piada, né? Dizer que a lei de licitação está para ser alterada desde 2 anos depois da sua instituição, né? E está rolando até hoje isso no Congresso. Mas, enfim, acho que logo em breve a gente terá aí alguma movimentação. Utilizar mais órgãos de compra centralizados. Isso é muito legal de falar, eu vou falar de planejamento das contratações. Os órgãos centralizados, eles ajudam muito nesse ponto, né? Eu não ter fracionamento de licitação, eu organizar e planejar a licitação da administração toda de forma única, otimizar, trazer eficiência e efetividade para as compras. Às vezes eu consigo um ganho em economia de escala, né? Então, é importante ter órgãos centralizados de compras. Ok, mais recomendações aqui, ó. Também da OCDE, sobre integridade pública. Mais do que o ato de suborno, a complexidade total da corrupção precisa ser entendida. Olha só, gente, quem já parou para pensar sobre isso, né? Comércio de influência, desvio de propriedade pública, uso de informação confidencial, abuso de poder, né? Transparência não é o suficiente. Então, veja assim, como os órgãos internacionais já estão num passo muito mais adiantado do que a gente está aqui. Transparência não é suficiente, né? A gente ainda está tentando implementar a lei de acesso à informação. Né? Tem muitos sites de muitos órgãos que ainda não contêm tudo que precisa conter. Às vezes você não acha coisas básicas de transparência passiva, que é aquela transparência que você já é obrigado a dar informação, mesmo sem ninguém pedir. Mesmo sem ninguém pedir. Tem a transparência ativa, desculpa, que é essa. O poder público tem a obrigação de deixar no seu site aquelas informações. E a transparência passiva, que é aquela que o poder público responde quando o particular entra com um pedido, né? A gente não tem informações básicas de transparência ativa ainda, em diversos municípios, né? E aí vamos pensar que a gente está falando de 5.500 municípios, né? Eu não estou falando de governo federal, que é capacitado, eu já falei isso hoje de manhã, né, na mesa com o professor Jacobi Fernandes e a doutora Karina. A gente tem que começar a repensar o pacto federativo, a distribuição de recursos da União para os estados e para os municípios, porque municípios é que estão atendendo a população lá na ponta, exceto, né, se a gente for pensar no SUS, na educação, que tem fundos específicos e são sistemas já mais bem organizados. Mas do restante, são os municípios que estão atendendo os munícipes ali na ponta. Então, a gente precisa pensar numa capacitação e numa organização, e em recrutamento de pessoas, em retenção de talentos, né? A gente não tem gestões de RH que retenham talentos. Então, a pessoa entra num concurso, o salário não tá bom, ela presta 300 outros concursos e logo ela sai, vai embora. Aí ela se capacita, você dá a capacitação para ela e a gente não tem uma retenção dessas pessoas. Tudo isso faz parte de um grande sistema. E aqui eu já vou fazer a distinção, então, entre integridade, compliance e ética, que eu falei de manhã, não sei se todo mundo estava, então, rapidinho. Integridade é aquilo que é íntegro, que é inteiro, né? A ética é o valor moral de cada indivíduo,
né? E o compliance é a conformidade. Eu dou um check. Então, eu, organização privada, estou de acordo com a legislação que regulamenta o meu negócio? Estou. Fechou, eu estou em compliance, né? Hoje, a gente fala muito de governança também, corporativa. Então, a gente tem que ir um pouquinho além disso, né? A gente tem que ter mecanismos de transparência, a gente vai ver governança aqui embaixo, de igualdade no tratamento com todas as partes, né? Sejam meus clientes, sejam meus órgãos de administração, né, superiores, então conselho de administração de uma empresa estatal, né, assembleia de acionistas, as empresas que são regulamentadas pela lei das SA já têm isso, né, já são obrigadas a cumprir isso. As demais não, mas é uma coisa que está acontecendo e está vindo. Então, esses atos que a gente menciona aí acontecem diuturnamente, né? A gente sabe, né? Uso de informação confidencial, desvio de propriedade, poder público cedendo um espaço público que ele tem, que é um ativo dele, que ele poderia ou vender se não está usando, ou entregar para alguma secretaria que vai instalar um equipamento público lá. Não, mas muitas vezes existe o bem ali e ele dá uma permissão para uma pessoa, ou para uma associação de bairro, ou para uma igreja, e aí às vezes dá permissões precárias e às vezes concessões de 10 anos, 20 anos. Poxa vida, será que isso é justo, né? Será que aquele equipamento público não poderia ser utilizado pela própria administração? E se não poderia ser utilizado pela própria administração, será que ele não deveria ser vendido? Então, para a administração oferir alguma coisa com isso? Tá, não, eu não quero vender. Não, eu quero dar para uma associação mesmo, de algum bairro, daquela área, tal. Então, será que eu não deveria abrir um edital? Não precisa ser um edital de licitação, mas um edital que promovesse uma seleção isonômica entre todos os interessados que observassem os mesmos requisitos que eu estou exigindo ali? Né? Então, a gente tem que começar a pensar em coisas menores que acontecem com muita frequência, diuturnamente, e que a gente não pensa como um ato de corrupção, né? Mais recomendações da OCDE. Então, a gente precisa ter integridade. E aqui, integridade no Brasil ficou muito relacionado com corrupção por causa da lei anticorrupção, né? A lei anticorrupção fala em programa de integridade, então a integridade ficou relacionada com a corrupção. A gente precisa ter mais transparência, participação das partes interessadas. E aqui a gente faz a relação do público com o privado, né? Eu preciso, nas contratações públicas, ter a participação de todos aqueles que tenham interesse naquilo. E aí eu vou falar daqui a pouquinho do planejamento da contratação. Às vezes o planejamento da contratação não pode ser feito só a fase interna pela administração pública, porque às vezes ela não vai ter nem o conhecimento adequado e necessário para isso, tá? Mas vamos deixar para mais para frente. Acessibilidade é todo mundo ter acesso, né, às informações, aos dados, aos números. Compras eletrônicas, saiu para baixo aqui. Compras eletrônicas, porque a gente amplia a competição e a gente busca opções mais vantajosas. E aqui eu vou fazer só uma observação, que as compras eletrônicas são maravilhosas, eu acho que ampliaram muito a competição, mas em determinadas situações a gente tem que refletir se isso realmente vai ser eficiente e bom para o contrato, tá? Vou dar um exemplo. Você quer desenvolver, vamos pensar assim, numa contratação de hortifruti granjeiro, né? Então, você quer desenvolver a economia local. E hoje o desenvolvimento sustentável, desde 2010, é um princípio das licitações públicas, né? Está lá no artigo 3º da Lei 8666. Se eu quero desenvolver sustentavelmente algum negócio, vamos supor, o agronegócio, os pequenos empreendedores de agricultura familiar e tudo mais tal. Eventualmente, eu não vou poder abrir uma compra eletrônica, ou eu até posso, mas eu tenho que colocar critérios ali que possam fazer desenvolver aquelas pessoas. E aí, muitos administrativistas já modernos entendem que esse desenvolvimento nacional, ele pode ser considerado como um desenvolvimento regional também.
Então, eventualmente, eu fazer uma restrição da participação de empresas que vão participar, ou de pessoas físicas que vão participar daquela compra, talvez avaliar, a gente tem hortifruti granjeiro para merenda escolar, mas ela tem o intuito também de desenvolver aqueles produtores rurais, tá? Isso é muito importante, o desenvolvimento nacional sustentável, ele é um princípio também das licitações. E a gente não olha para ele. Raras as vezes que você vê um edital em que tenha alguma cláusula de desenvolvimento, de sustentabilidade, né? E aí, no último Congresso de Direito Administrativo que eu tive o ano passado, do IBDA, eles falaram isso. Olha, não dá para você colocar todas as cláusulas de sustentabilidade num processo de contratação. Coloca uma. Começa com uma. Então, você vai comprar papel, sei lá. Tem que estou dando um exemplo, do mais fez um pouquinho de é algum avanço e já mostra alguma boa vontade. Agora pensando com um olhar de defesa, né? Já demonstra que você busca cumprir, né, os princípios e o que o ordenamento jurídico te pede. Fiscalização e controle, só voltando aqui, obviamente também é uma recomendação para os contratos públicos, aumentar a fiscalização e o controle. Bom, integridade pública. O que a OCDE pensa sobre integridade, né? Refere-se ao alinhamento consistente e à adesão de valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público. Então, vocês vejam que o conceito aqui de integridade já é mais amplo, é o que eu acredito também, que a gente tem que unir a integridade com a ética e com compliance, tá? É mais amplo do que só corrupção, como está na lei anticorrupção, tá? Então, o que eles dizem ainda? Ó, vocês precisam aperfeiçoar a governança para reduzir a corrupção. A governança, né? Vamos lá. O Poder Público, a União Federal, né, estabeleceu em 2017, finalzinho, novembro de 2017, esse decreto 9.203. Esse decreto, gente, assim, é decreto, é uma pena, né? Ainda é um decreto e é só para a União. Então, como eu falava de manhã com o professor Jacobi, eu penso que a gente deveria ter um estatuto, assim como tem o Código do Consumidor, o Estatuto da Cidade, como temos a Lei de Licitações, que são normas, né, gerais para o Brasil todo, para todos os municípios e todos os entes federativos, precisamos ter uma legislação nacional sobre governança pública, ética, integridade e compliance, tá? Incluindo todos esses conceitos que eu estou dizendo. Enquanto isso não acontecer, não será implementado em lugar nenhum o compliance, tá? Mas a União saiu à frente, como sempre, e tem esse decreto federal que lá fala o que é governança corporativa e a governança na administração pública. E isso serve para o público ou para o privado. Você que é privado, governança tem esse mesmo conceito. São mecanismos de liderança, estratégia e controle, né? Então, o administrador público, o gestor público ou o privado tem que instituir mecanismos de liderança e pensar na estratégia do seu negócio para atingir os seus objetivos, tendo um controle também, tá? Isso são os princípios da governança. Ó, a governança pública, diz esse decreto, é uma alta capacidade de resposta da administração, é integridade, é confiabilidade, né, de informações, de atos, melhoria regulatória, ou seja, eu tenho que parar para melhorar minhas leis, minhas regulações, enxugar, deixar mais simples, com uma linguagem mais acessível, né, gente?
não é só jurista que lê lei, né? Todo mundo lê lei, né? Então, assim, precisa ter uma linguagem simples. Prestação de contas e responsabilidade. A governança estabelece que tenha que se ter prestação de contas. Estão vendo que é tudo uma coisa única? E que a responsabilidade dos gestores, ele tem que pensar na responsabilidade dos atos dele na tomada de decisão. Eu vou tomar uma decisão, eu tenho que pensar em todas as consequências que podem acontecer, tanto para a minha empresa, quanto para o poder público, tá? E transparência, que tá claro aí, já vem da OCDE dizendo para a gente isso, né? Os pilares da governança corporativa privada, né, que não fogem muito disso que o governo federal colocou, são a transparência, a equidade. O que é equidade? É eu tratar todos igualmente, desde os colaboradores da empresa até a sua alta gestão e os conselhos. Se eu sou um grupo econômico, eu tenho os conselhos, eu tenho o conselho de administração, o conselho fiscal, assembleia de acionistas, todos devem ser tratados da mesma forma, com a mesma transparência de informações, tudo igual. Responsabilidade corporativa e prestação de contas. Aí tá igual ao público. Sistema de gestão de riscos e controles internos. O Tribunal de Contas, aí agora saindo da OCDE, do decreto do governo federal, o Tribunal de Contas fala para a gente assim, olha, você tem um sistema de controle interno? Não, não tem, você precisa ter. Aí o Tribunal de Contas já fala isso há muito tempo. No comunicado 35, eu estou falando do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, desde 2015, se não me engano, e muitos municípios ainda não têm instituído o sistema de controle interno. Claro, não é fácil, né, gente? Precisa nomear alguém, esse alguém tem que ser de carreira, essa pessoa tem que elaborar relatórios periódicos, não é uma coisa simples, mas agora o tribunal já vem ameaçando não aprovar mais contas dos órgãos que não instituiriam o controle interno. Então, quais são os principais desacertos em relação às licitações e contratos, né? Que poderiam ser evitados caso houvesse o controle interno? Editais com cláusulas restritivas, né? Então, sempre que eu vou elaborar um edital, um planejamento de uma licitação, eu preciso refletir sobre se o que eu estou colocando ali pode restringir o mercado de alguma maneira. E como que eu vejo isso? Eu preciso conhecer qual é o mercado, qual é o objeto que eu quero e quem fornece aquele objeto. Às vezes a gente só fala de papel, né? A gente vai, escreve, faz um termo de referência, faz um projeto básico e você só ficou ali, você e o papel e no máximo a internet. Eu preciso entender quem são as empresas que prestam aquele serviço. Elas prestam daquele jeito que eu estou escrevendo? E se eu estou escrevendo assim, sei lá, prestar serviço, vou falar uma coisa boba, mas enfim, sei lá, prestar serviço de consultoria digital, vamos falar de direito digital, aí não sei das quantas. Será que tem algo? Não adianta eu criar um objeto, que eu acho que é minha necessidade, e não existir gente que preste o serviço da maneira como eu estou escrevendo, né? Então eu preciso entender, às vezes, claro que para coisas comuns não, e já dizia o professor Marçal Justen Filho, né, papa das licitações aí, quem trabalha com isso, quem não estudou por ele, né? Já dizia ele no último congresso também, que foi ano passado, direito administrativo. Compra tipo de copo, plástico, caneta e café na administração, a gente vai precisar comprar, a gente vai poder comprar pela Amazon, num clique. A administração não deve perder tempo com isso, né? Deve fazer bem os seus processos organizados, mas talvez não perder tanto tempo com isso. Burocratizar um processo de compra de copo plástico talvez não seja adequado, né? Agora, de uma consultoria XPTO, de uma coisa nova, inovadora, deve sim perder tempo. E aí não só perder tempo, como você não vai ter essa expertise lá dentro, porque você sabe fazer processo de compras, né? Quem vai ter a iniciativa privada? E aí aqui eu paro já para dizer, precisa haver um diálogo com a iniciativa privada, às vezes até mesmo antes da fase externa da licitação, tá? Antes da publicação do edital, com todos os cuidados necessários, né? Eventualmente fazendo ata de reunião, com a presença de mais de um servidor e mais de um representante da empresa, tudo isso para que possamos manter a integridade, ter a certeza de que não vai haver entrega de informação privilegiada para um solicitante, né? Então, mas é importante esse diálogo já na fase do planejamento,
tá? Para eu entender o objeto. E eu mesmo sem querer, às vezes sem querer, você coloca uma cláusula restritiva, né? Porque você não conhece aquele objeto da forma como deveria. Então, vamos se atentar a isso. Editais que não priorizam micro e macro empresa, tá? Isso é o tribunal dizendo. Expedição de convite sempre para os mesmos proponentes. Hoje é bem menor a incidência de convite, né, gente? Mas isso acontece muito. Convite ao invés de pregão, fracionamentos licitatórios. O que é o fracionamento? Eu não planejar o todo. Eu vou construir uma escola, não posso pensar só na empreiteira que eu vou contratar para construir a escola. Eu tenho que pensar nos professores que eu vou ter que contratar depois, eu tenho que pensar nos produtos de limpeza que eu vou contratar depois, eu tenho que pensar nos monitores de creche, tudo. Então, a ação é planejada de forma única. Eu não estou dizendo que a licitação pode ser única, precisa ser única, mas a licitação vai ser planejada de forma única. Eu vou pensar quanto eu vou gastar com essa ação. De que adianta eu construir um equipamento público e não usar, ou depois eu não ter dinheiro para pôr alguém? E isso acontece aos montes, a gente vê, né? Contratação direta por emergência não caracterizada. Bom, nem vou perder tanto tempo aí, né? A Covid, acho que vão ter seminários aí de Covid e tal, que vai falar um pouquinho de contratação emergencial, então vamos passar para frente. Bom, e para quem contrata com poder público, então? Quem contrata com poder público tem essas regras todas da governança corporativa, vocês viram, para as SAs, para as empresas que estão submetidas à lei das SA, e que a OCDE já vem indicando que talvez isso precise ser visto pelo Brasil, né, para todas as contratações públicas. Então, vamos lá. Agora, esse é um panorama, né? Então, precisa a iniciativa privada sim prestar atenção se vai contratar com poder público nos seguintes municípios. E aí, do último levantamento que eu fiz, temos 20 municípios já com legislação própria, recomendando que se tenha programas de... Recomendando não, exigindo que se tenha programas de integridade para todas aquelas empresas que contratam com poder público. Claro que não é para qualquer contrato, tá? Tem valores, gente. Então, tem determinadas legislações que é acima de 1,5 milhão, determinadas legislações que é mais ainda 3 milhões, enfim. Agora que mudaram os valores, né, das modalidades de licitação, cada legislação tem o seu parâmetro, tá? Mas contratos que ultrapassem 6 meses e que tenham valores um pouco mais altos, vão exigir do parceiro privado que tenha um programa de integridade. Problemas, né? Os servidores não estão capacitados, né, eventualmente, para avaliar se o programa de integridade existe, se é efetivo, né? E aí eu vou dizer, eu mesma até por mim, quando você entra na área do compliance, né, fiquei muitos anos no jurídico só, e aí quando você entra no compliance é um mundo novo, né? Você precisa estudar muito, tem muita coisa nova e diferente. Então, não é do dia para a noite que você vai aprender a avaliar se o programa de compliance é efetivo ou não. Então, vejo problemas aqui. Porém, aí vamos descer mais um. Peraí. Deixa eu... Ixi, me perdi aqui, peraí. Não. Só um minuto, gente, desculpa. Aqui, ó. E o tempo corre. Estados, ó, vou só voltar aqui. Para o estado, a gente já tem 7 estados. 7 ou 8, acho que Mato Grosso está aqui, tá aqui. Tem 7 estados já que tem legislação também exigindo programa de integridade, tá? Então, busquem lá. Quem quiser me procurar pelos meus contatos, eu passo o número das legislações. Eu não pus aqui para não ficar chato com um monte de número, tá? Então, a iniciativa privada precisa prestar atenção nisso. Eu conversava outro dia com um cliente meu, né, faz tempo isso, e ele prestava muito serviço para a Petrobras e tudo mais, tal. E na Petrobras tem uma exigência super séria e polêmica lá, né, que eles exigem o GRI, que é o grau de integridade e risco, grau de risco e integridade do licitante. Então, você pode ser desclassificado da licitação por ter esse nível baixo ou participar se você tiver esse nível alto. E lá exige coisas tipo canal de denúncias, tem canal de denúncia, e seu GRI aumenta, tal. É super polêmico, né, essa exigência, porque há quem entenda que essas leis, elas só podem exigir o programa de compliance daquela empresa que ganhou a licitação, ou seja, para a execução do contrato, e não na licitação.
Hoje a maioria delas só está fazendo dessa forma, exigindo na contratação, tá? Mas é muito importante pensar sobre isso, né? E aí há quem diga assim, não, a Petrobras pode pedir isso porque ela é uma empresa estatal. E as empresas estatais, a Lei 3.303 das estatais, deixou em aberto que as estatais, para ter uma maior concorrência, uma celeridade, né? Querendo ou não, elas são uma empresa privada, para que elas tenham e possam estar de acordo com o mercado em pé de igualdade, que elas possam não ter tantos critérios quanto a Lei 8.666. Então, fica a dúvida aí, né, se isso seria inconstitucional ou não. Aí depende de que lado você tá, você vai alegar isso ou não. Bom, pela lei anticorrupção, o que a gente tem aqui, o decreto que regulamenta ela, o que ela exige que a empresa contratar, aí aqui é um outro foco, não é a empresa contratada, é a empresa que sofreu um processo administrativo de responsabilização por corrupção, que está em curso na lei anticorrupção. O que ela fala? Ó, você também precisa ter um programa de integridade para ter a sua pena reduzida. Então, aqui não é um incentivo tão grande, né? É só uma redução da pena, não é um incentivo à instituição do programa, tá? Mas quem tiver, tem significativamente suas penas diminuídas. E aí, no que consiste esse programa de integridade? Comprometimento, aí são os pilares do compliance, tá, gente? Comprometimento da alta administração, se a alta administração não tiver comprometida com aquele programa, ninguém mais vai estar. Tá? Ninguém mais vai estar. Você pode treinar todo mundo, tal. Se perceberem que a auto-administração não está comprometida, ninguém está. A instância de compliance tem que ser independente, com uma estrutura separada do organograma para poder se reportar ao nível mais alto da hierarquia daquela corporação. Tem que ter padrões de conduta, código de ética, treinamento, análise de risco, veracidade dos registros contábeis, tá? Para baixo. Peraí, eu tô indo para cima, gente. Vocês estão vendo que a situação tá complexa aqui. Michele, aproveitando que você deu um tempinho, faltam 10 minutos, sim, tá? Ai, Jesus, tá. Vamos lá. Estou vendo o chat aqui agora, Natália. Leonardo, né? Isso deverá estar no estudo técnico preliminar que trará a melhor solução, inclusive com base no mercado. Isso mesmo, Leonardo. É que estudo técnico preliminar está na IN do governo federal, né? Então, muitos entes municipais não sabem nem o que é isso, né? Por isso que eu falo, a gente precisa ter estrutura, legislações realmente. Claro que cada ente tem a sua autonomia, né? Administrativa e financeira e tal. Mas, às vezes, a gente não tem equipe suficiente para fazer legislação adequada e tempo, né? O município lida com poucos recursos, poucas pessoas, e aí não se faz um estudo técnico preliminar porque não está regulamentado, né, naquele município. Mas é bem legal, é isso mesmo, tá certinho. Vamos lá, continuando então. E aí a lei anticorrupção continua, fala que tem que ter controle interno, monitoramento, transparência, procedimentos específicos, canal de denúncia, gente, isso é muito importante. E a gente pensa que é complexo, não é. Institui um canal de denúncia, contrata uma empresa terceirizada, não é tão caro. Dá para fazer isso sim, se tiver um planejamento, vale a pena. Tem mais alguém perguntando aqui. Aqui no governo do Estado do Rio de Janeiro temos legislação de GTP. Olha que legal, me manda o número, Alcione. Vou fazer até uma divulgação disso, porque boas práticas... Gente, para quem está no poder público, buscar boas práticas é essencial, né? Quando eu trabalhei num órgão de controle interno, assim, eu ficava buscando, o que os municípios super mais desenvolvidos estão fazendo hoje? E aí você entra lá no site e vê, entra no Tribunal de Contas, tem informação por aí, vamos copiar, entendeu? Então, por exemplo, coisas interessantes que a gente fez, né? O choque de gestão que aconteceu em Minas Gerais, né? Lá atrás, quando o município estava super deficitário, e aí houve todo um planejamento para fazer um choque de gestão mesmo e reerguer as contas municipais. Tem cada legislação interessante que saiu de lá, tem que buscar e é muito legal, para buscar eficiência, né? Tem legislação muito interessante, por exemplo, lei de acordo de resultados. Você faz um acordo de resultados, você faz um contrato entre gestores
públicos em cada secretaria e fala assim, se você atingir a meta tal e houver naquela contratação que você vai fazer para atingir a meta tal, alguma economia, algum benefício financeiro tal, esse valor vai ser repartido e dividido entre os funcionários. Olha que incentivo interessante. Bom, vou passar rapidinho aqui. Aí trouxe para vocês terem conhecimento de como também o Brasil, não só a OCDE, não só o Tribunal de Contas, que estão implicados a iniciativa privada e o setor público, mas existe agora, isso é muito recente, de uma semana, 9 novos projetos de lei contra a corrupção. E aí vou passar por alguns deles, depois vocês entrem lá. Então, por exemplo, ó, punição de prestadores de serviço por improbidade administrativa. Isso tudo é privado, tá? Responsabiliza partidos por irregularidades nas contas dos candidatos, enfim, muitos projetos de lei novos. Vamos ver se vai passar ou não, mas se não passar, os órgãos internacionais vão fazer a gente chegar lá alguma hora, né? O TCU tem um documento muito legal, gente, esse aqui, ó. Manuais. Tem manuais no TCU, no TCE, é só buscar publicações. Entra no site, busca em publicações. Lá tem manual de tudo. Tem manual de controle interno, tem manual de combate à corrupção, que é esse que eu trouxe para vocês. A gente precisa buscar as coisas, porque elas estão aí, coisas gratuitas, né? Que estão aí para a gente utilizar. Esse referencial TCU fala, ó, quanto maior o controle preventivo que eu tiver, menor a incidência de fraude e corrupção. Então, se eu comprovo na minha empresa, quando eu sou questionado por alguém, que eu tenho um compliance minimamente instituído, isso já funciona para minha defesa. Se eu comprovo no poder público que eu tenho, já funciona. Bom, vou passar rapidinho. Aqui é desse manual do TCU, tá? O que eles falam que é um controle interno adequado. Então, você tem que ter gestão de risco, estabelecer políticas. O que são políticas? Regramentos próprios dentro da instituição, estabelecendo fluxo, procedimento. Eles colocam, aí aqui vale a pena parar, o que é alto risco, médio risco e baixo risco, ó. Nas compras públicas, rotação de pessoal, isso serve para o público e para o privado. Eu modificar as pessoas que atuam dentro da área de suprimentos, dentro do processo de compras, é muito importante. A gente tem um aspecto negativo que é perder experiência e capacitação, né? Então, você vai capacitar uma pessoa e ela vai ficar 2 anos só naquela área, né? Então, eventualmente, você tem que avaliar como funciona para a sua organização. Dá para eu rodar? Dá para eu não rodar? Dá para eu rodar dentro do mesmo órgão? Por quê? E segregar funções, aí já entra no segundo item, segregação de funções sensíveis dentro das compras públicas, precisa haver segregação de funções, né? Eu não posso deixar a mesma pessoa negociando com o mesmo gestor durante 5 anos num contrato, né? Os contratos administrativos podem ser prorrogados por 5 anos. Não é bom isso. As pessoas começam a criar intimidade, as pessoas começam a criar relações, as pessoas começam a não chegar a outras coisas e acreditar que aquilo é a verdade real, aquele contrato, aquele fornecedor, aquele objeto, a gente vê isso direto, tá? Revisão das transações frequentemente. Então, isso o TCU está entendendo que é alto risco. Então, quem não implementa isso está assumindo um risco, concordam? Porque se ele já fala no manual dele e você não está implementando, você já assumiu um risco de ter corrupção no seu órgão, na sua empresa. Enfim, depois vocês deem uma olhadinha lá, ó, ter código de conduta, inspeções aleatórias, análises e tal. Agora, mais um órgão internacional, que é a Transparência Internacional, que é uma ONG, né? Também repete tudo isso para as contratações públicas, tá? E aqui é muito legal. Ela faz uma análise dos processos de compras, a preparação e a documentação. Ai, obrigada, Alcione. Acabei de ver que você mandou o número, né, do decreto. Bem legal. Só deixa eu ler aqui. Acredito que o CCA e o TCU procairão em cima dos municípios que não fizerem ETP. Quando contratarem com recurso federal. Ah, não! Com recurso federal, sim, né? Já subiu o seu nome aqui, eu já não estou mais com o nome aqui. Mas com recurso federal, sim. Assim como pregão eletrônico, né? Com recurso federal, eu preciso seguir as regras e tudo mais, concordo. Mas a gente está cheio de, Leonardo, mas a gente está cheio de município que utiliza, sei lá, ou empresas estatais mesmo, que 70% dos recursos não vêm dos recursos federais, né? Então, aí a gente precisa lidar com essa outra realidade. Então, vamos lá. A transparência internacional, eu vou passar
prática rapidinho, gente, que não vai dar tempo, tá? Falou o seguinte, vou voltar só um e falo das duas práticas. Olha, orçamento... Não, esses são os meus acréscimos especiais. Vou voltar aqui, ó. Especificações fracas de termos de referência e projetos básicos. É aquilo que eu falei lá no começo para vocês. Busquem entender qual é a sua necessidade. E aí busquem entender como as pessoas oferecem aquele serviço ou aquele objeto, tá? No mercado. Se a especificação for fraca ou se a especificação for restritiva demais, das duas formas, você vai estar incorrendo em alguma coisa, né? Ou em alguma irregularidade ou em alguma ineficiência, que aí é jogar o recurso público fora de qualquer jeito. Desvio padrão do usual de contratação. Aqui tem uma ressalva também. Às vezes, tá, você vem fazendo um edital sempre do mesmo jeito e de repente você sai, né, se desvia daquilo. Às vezes isso é bom, né? Às vezes você está aprimorando e melhorando. Então, às vezes é bom e às vezes não. Publicidade limitada, um número certo de pessoas, pré-qualificações, tempo inadequado para a preparação das propostas. Às vezes, se eu for fazer um pregão eletrônico 8 dias, não vai dar tempo, a depender da complexidade do objeto. Óbvio que o pregão não é para objetos complexos, né? São para objetos simples. Mas, eventualmente, a modalidade que eu escolhi, ou até fazendo através do pregão, eu tenho que prever isso. Quanto tempo aquelas empresas vão demorar para construir aquela proposta, né? Eu tenho que avaliar isso. Isso tudo tem que ser justificado no processo, né? Eu não posso só aplicar a lei, né, de forma limitada, sem chegar ao todo. E os princípios, eu posso motivar. E motivando, eu posso mudar. Exclusão de listantes detentores de expertise técnica em fase de detalhes menores. Enfim. Aí, a Transparência Internacional fala assim, as nações com menor índice de corrupção são aquelas que têm maior número de auditores e fiscais treinados e formados. A gente não faz isso, né, gente? A gente não tem auditoria, a gente não sabe bem. Vocês sabem que eu vi, a Transparência Internacional, ela tem um mapa da corrupção. É muito legal ver. Agora, eu não sei atualmente qual que é o lugar do Brasil. Mas, enfim, vocês podem entrar lá e dar uma olhada. As nações mais desenvolvidas, que têm o menor índice de corrupção, têm o maior índice de auditores e fiscais. Então, por exemplo, para cada 100 mil habitantes, lugares como, acho que é Dinamarca, Suécia, tem para cada 100 mil habitantes, eles têm 100 auditores. O Brasil, para cada 100 mil habitantes, tem 16 auditores treinados e formados, né? Então, vejam que está intimamente relacionado, né, com a falta de auditoria. Esses acréscimos sou eu mesma que faço. Então, por exemplo, orçamentos mal feitos. Além de bem descrever o seu objeto e entender o que você vai comprar, e entender como o mercado funciona, você precisa entender como você vai fazer orçamento. Gente, saiu uma instrução normativa 73 do governo federal. 73, acho que é. Bom, qualquer coisa me chamem que eu mando para vocês. 73 do governo federal, há uma semana também, 3, 4 dias, que falou como o governo federal tem que fazer pesquisa de mercado. Municípios, copiem, busquem isso. Porque a gente não tem... O que faz no município? 3 orçamentos, com 3 fornecedores. Os mesmos, geralmente, que a gente usa a vida inteira, né? Então, não é assim que faz orçamento. Isso vai me retratar como que é o mercado? Não vai. Isso não vai retratar, gente. Você tem que buscar quantos outros órgãos estão pagando por esse serviço. Deixa eu pesquisar, pregões SP, ponto SP, Comprasnet, vai buscar informação, né? Aí vai perguntar para a iniciativa privada. Fala, veja, esse objeto, você me entrega ele inteiro desse jeito ou eu preciso dividir aqui porque vai sair mais barato? Orçamento mal feito é isso, eu não entender nenhum objeto para saber o que eu preciso dividir ou não. O que pode ser entregue por uma empresa só, um fornecedor só, ou se aquilo eu posso parcelar em 2 objetos e colocar em lotes distintos na licitação para que mais empresas participem, para ampliar a competição. Então, veja que às vezes, mesmo sem querer, cumprindo a lei, estou fazendo 3 orçamentos, estou cumprindo a lei, não estou. Você pode incorrer numa situação de imoralidade ou de ineficiência, que você vai ser responsabilizado depois por isso.
Então, a gente pensa que é bobagem, mas não é bobagem, não. O Leonardo tá me falando aqui, a IN, inclusive, a IN 73, tá, gente? Traz sua utilização pelas outras esferas para a contratação com o recurso da União. Sim, Leonardo, muito bom. Indicação de doutrina para aprimorar os estudos, gente. Na área de licitação, eu indico, né, o professor Marçal Justen Filho, que, né, tá aí há muito tempo, foi por onde eu comecei meus estudos. Professor Jacobi Fernandes, que tem as obras dele de contratações diretas, e os novos administrativistas, que têm uma visão muito ampla e aberta, né? Então, vou falar aqui do professor Rony Charles, professor Irene Noara, professor Rodrigo Pironti, que fala muito de compliance e estatais e empresas públicas, Davidson Barcelos, que junto com o Rony Charles tem um livro das estatais, depois me mandem em direct no Instagram que eu mando para vocês. Copiar e colar projetos básicos e termos de referência antigos. Esquece essa história, gente. Cada contratação faz tudo de novo, faz tudo melhor. Hoje, com a globalização, com a internet, os serviços mudam. Não copie e não fique prorrogando o contrato até o máximo que a lei te permite, porque não necessariamente isso é bom para a sua administração. Isso também pode não ser bom para a empresa, que as condições já não estão mais boas. Tem que estar bom para todo mundo. Bom, boas práticas, então. O planejamento adequado, e aí isso talvez a gente tenha que ter uma outra oportunidade para conversar de como fazer um bom planejamento. Tem técnica para isso, tá, gente? Tem técnica mesmo para você fazer um modelinho e saber como fazer. Licitações no formato eletrônico, rotação de pessoal. Se atentem a isso aqui, ó, que eu tô falando agora. Nem tudo que é legal... Ai, Jesus. Nem tudo que é legal pode, tá? É isso que tá escrito. Vocês viram aqui que eu pude explicar mais ou menos que às vezes nem tudo que é legal pode. Depois de tudo isso, vocês ainda acham que o compliance é um modismo? Só fala para mim. Se precisa só cumprir a legalidade e mesmo que não tenha uma legislação de compliance, se é modismo ou não. E aqui eu encerro, então, com uma frase do filósofo, professor, palestrante aí, Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, tá? Ética. E aqui eu vou envolver ética, integridade e governança. É o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. 1, eu quero. 2, eu devo. E 3, eu posso. Porque, às vezes, né, aquilo que eu quero... eu devo. Devo porque a lei fala que eu posso. Que pode fazer daquele jeito. Então beleza, a lei diz eu vou fazer. Mas será que eu posso? E aí, para essa última, para esse eu posso, eu fico com os princípios aqui. Então, quem não entender de princípios, seja da administração pública ou seja da iniciativa privada, não fará bons contratos e não terá boas relações, né, com a administração pública. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e também o que você deve, tá? Gente, desculpa a correria aqui no final, Natália, super me desculpa atrasar, foram 10 minutos só, vocês me perdoam. Aqui estão meus contatos, vocês viram que eu deixo até o meu WhatsApp, se precisarem entrar em contato, indico livros, o Instagram, estou bastante ativa com conteúdo, então se vocês precisarem, me chamem por lá, que eu respondo a todas as perguntas e a gente bate um papo melhor sobre esse assunto, especialmente o planejamento das contratações públicas, né? E como envolver o particular nisso, tá bom?